Todo ano neste canal gostamos de relembrar como foi o ano no mundo dos relógios. E para este vídeo vamos analisar os principais relógios de 2025. Então, este vídeo será dividido em várias categorias diferentes, com algumas opções distintas que serão representadas em cada uma dessas categorias. Primeiro temos micromarcas, relógios de mergulho, GMTs, sociais, opções para o dia a dia e excelência mecânica, que são relógios que atingiram objetivos notáveis ou foram artisticamente criados e me impressionaram este ano. E então vamos terminar com alguns daqueles relógios polêmicos de 2025. Este vídeo será apenas a minha opinião. Houveram tantos relógios lançados este ano. Estes foram modelos que eu pude conhecer de forma mais íntima. Consegui passar um tempo prolongado com eles. Então não são apenas todos os relógios que foram lançados em 2025, pois isso tornaria as coisas um pouco mais difíceis. E eu quero dar a minha opinião, afinal de contas. Alguns dos relógios que mais me chamaram a atenção e que eu pessoalmente gostei. E além disso, se você quiser saber mais sobre 2025, algumas das melhores escolhas do ano, eu realmente pedi para toda a nossa equipe analisar alguns dos melhores relógios do ano. Nossa equipe conta com cerca de 7 redatores que ajudam a lançar conteúdo diário no site, reunindo suas ideias. Eles visitaram todos os cantos do planeta e viram os vários relógios lançados este ano. Estes serão os 40 melhores. Há duas formas de conferir essa lista. Não sei se ainda tem um exemplar, mas temos um livro de mesa de centro com os 40 melhores. Pode ser que já esteja esgotado enquanto gravo este vídeo, em plena temporada de festas. Porém, temos uma versão digital gratuita para você conferir. Nós fizemos um balanço de meio de ano, mais cedo este ano. Vocês realmente pareceram gostar quando fizemos isso. Desta vez vai ser ainda mais selecionado. Agora incluímos também os lançamentos da segunda metade do ano. Então este é o verdadeiro top 40 do ano. E eu quero dar muitos elogios à minha equipe. Eles dedicaram muito tempo a isso. Eles tiraram todas essas fotos diferentes desses relógios. Colocaram em um design realmente bonito e limpo. Todos os textos também serão feitos pela nossa equipe. Então estou realmente orgulhoso do que eles conseguiram montar. Leitura interessante para quem se interessa pelos lançamentos deste ano. O link está na descrição abaixo. Então eu gosto de começar com as micromarcas justamente porque isso nos permite mudar um pouco o ritmo em relação a algumas marcas já conhecidas. E eu realmente estou de olho nas micromarcas aqui. Estou olhando para marcas que têm uma capacidade de produção menor e que realmente me impressionam. Algumas dessas marcas eu já conhecia antes deste ano, outras são novidades. Então, a primeira da lista é uma que se destacou e foi a favorita de muitos, eu sei. Esta é Econoitra, a Riviera. Então, este é um relógio que tem uma largura de 27 mm na caixa e uma distância de ponta a ponta de 40 mm. Mas a espessura e o material da caixa são realmente o que permite que este relógio se destaque. 5,9 mm com o movimento interno, que é o 7001, o Peseu 7001, o ETA 7001. Mais uma caixa de titânio grau 5 para acompanhar, com um nível de acabamento inacreditável para a faixa de preço. Esse relógio custa menos de $2.000. Se você conhecia a Econoitra antes, sabe que ela focava em relógios esportivos com inspiração vintage, mas isso mudou totalmente agora. Pega a combinação de alguns relógios clássicos retangulares desse formato, mas depois mistura com uma abordagem mais robusta e utilitária, o que cria uma dicotomia muito interessante quando tudo isso se junta. Essa é uma das micromarcas mais bonitas deste ano. Ela também aborda o tema dos relógios quadrados e retangulares, que normalmente tendem a ser mais elegantes. Eu gosto de como eles conseguiram inovar e apresentar um relógio que vai ser memorável quando olharmos para trás, em 2025. Agora vamos para outra micromarca europeia, desta vez na França. Este é o Boulle Blue. Gosto muito do que essa marca representa. Essa marca tem um ar de elegância despretensiosa que se destaca em relação a outras micromarcas por aí, e isso realmente me atrai. Este é o segundo francês, e este é um relógio em que a verdadeira mágica, e eles realmente chamam de mágica, é esse ponteiro dos segundos flutuante ao redor do mostrador. Como isso funciona? Eles simplesmente dizem que é mágica. Eu não quero, sabe, revelar o truque do mágico aqui, mas o que eles fizeram muito bem foi esconder como eles realmente conseguem fazer isso. Um colega disse, isso é um truque bobo, deixa eu ver, vou descobrir como funciona. Eles olham por um tempo e não entendem, ficam perguntando, o que está acontecendo? Como fazem isso? É só diversão. E eu acho também que a forma como esse relógio está sendo apresentado, seu conforto no pulso, seu ajuste e acabamento ainda são muito bons para a faixa de preço dele. Você está pagando cerca de $1.700 pelo preço aqui no momento em que estou gravando este vídeo, ou pelo menos no momento em que estou diante da câmera aqui. As coisas sempre podem mudar. O diâmetro da caixa é de 39 mm, espessura de 10,2 mm, 45 mm de ponta a ponta, resistência à água de 50 metros e calibre automático France Bosch FE. Então ver isso sendo utilizado mais por causa do cenário das micromarcas francesas, tem muitas marcas entrando nesse mercado. Você tem a Serica, você tem a Baltic.
Você tem uma marca como a Boblé também fazendo parte desse cenário, e realmente mudando o rumo do que essa nação tem a oferecer nesse segmento. Eu acho que esse é um relógio muito legal, ele faz as pessoas comentarem. No fim, às vezes, tudo o que você quer do seu relógio é que ele gere conversas e conexões. E para a última micromarca da lista, esse nome é novo para mim este ano, e acho que está fazendo algo bem único. Caixas de cerâmica por menos de $1000. Essa é a Earth & Company com Summit Lightout. Eu não tenho certeza se esse relógio ainda está disponível, se esgotou ou não, mas em relação ao meu tempo com ele, podendo realmente testá-lo, eu gostei bastante. Você tem uma caixa de 38mm de espessura, de 10mm e de ponta a ponta 45mm. Então é bem confortável de usar no geral, oferecendo 100 metros de resistência à água. O relógio possui calibre Miyota 9039 de 4 Hz e cristal de safira na parte superior. Eles são uma empresa de Hong Kong que busca se destacar com caixas de cerâmica abaixo de $1000 e diversas opções de cores. O branco é um pouco mais chamativo. Lembra um pouco um relógio de piloto da IWC, sem dúvida. Mas um dos aspectos mais satisfatórios desse relógio, e eu sei que sou um cara estranho, o fato de eu achar isso divertido, é que eles têm esse contrapeso no ponteiro dos segundos, e também esse pequeno indicador circular às 6 horas. Quando isso se alinha perfeitamente, quando esse contrapeso se alinha perfeitamente com aquele indicador, eu não sei. Acho que sou um cara simples. Eu simplesmente adoro a forma como eles conseguiram equilibrar isso como um pequeno detalhe divertido no design, que faz com que tudo pareça ainda mais coeso. Cerca de $900 por um relógio com caixa de cerâmica. E 100 metros de resistência à água pode ser interessante para quem quer chamar atenção no dia a dia. Agora vamos aos relógios de mergulho, começando com um Tudor. Vários gostaram do Tudor Pelagos Ultra este ano, mas essa é minha opinião. E meu relógio favorito foi o Tudor Black Bay 58 Burgundy. Pode ser um pouco mais comum em comparação ao Ultra. O Pelagos sempre gera um pouco mais de repercussão entre entusiastas de nicho. Mas o 58, desde que foi lançado em 2018, é um dos relógios mais importantes entre os relógios de mergulho. Também vale para a Tudor e seu segmento de preço. Ainda custa menos de $5.000 e nesta versão oferece certificação de cronômetro mestre. Então, vimos isso com o Black Bay 58 GMT. Agora temos isso aqui com o modelo de 3 ponteiros. Então você tem o diâmetro de 39mm, espessura de 11,7mm e de ponta a ponta 47,5mm, 200 metros de resistência à água, o calibre MT 5400. Este é um cronômetro mestre, um teste totalmente montado para acompanhar. O uso do Bordô na família Black Bay é duradouro, está presente desde o início. Mas essa combinação de mostrador Bordô e bezel Bordô é a primeira vez que a Black Bay faz isso. Mas não é a primeira vez que a Tudor faz isso. Isso na verdade já foi feito antes, nos anos 90 com um modelo protótipo de um Tudor Sub que nunca chegou à produção em série. Sempre fui fã do Bordô e, na minha opinião, o mostrador Bordô não é exagerado. Você recebe a pulseira de 5 elos para acompanhar, ajuste T-Fit. Mas eu acho que o 58 com a pulseira de 5 elos é a combinação vencedora. Tem um design de 3 elos no meu 58, mas não posso negar. Na minha opinião, o de 5 elos fica melhor. Então a Breitling tinha uma grande lacuna no catálogo deles, e isso se resumia aos movimentos de 3 ponteiros que eles estavam utilizando em relação à concorrência, porque todos os concorrentes deles tinham calibres mais exclusivos do que os da Breitling, enquanto eles usavam calibres mais comuns, de prateleira. Mas com o B31 eles conseguiram mudar isso. Esse foi um movimento produzido em colaboração com o braço sob medida da Sellita. E quando eu pude visitar a Breitling, dava para ver a capacidade de fabricação que viria com o B31 sendo algo que eles realmente vão aumentar a produção e conseguir fazer em La Chaux-de-Fonds. Agora isso é uma grande melhoria em comparação com algumas das versões anteriores dos movimentos que eles estavam utilizando. Isso foi revelado em 2 relógios. E na linha de mergulho tivemos o Super Ocean Heritage. Outra coisa que faltava na linha da Breitling era um relógio de mergulho de tamanho médio. Agora o Super Ocean Heritage está disponível em 40mm, um tamanho fenomenal. Então você tem uma espessura de 11,73mm. Isso é substancialmente mais fino do que as gerações anteriores. Essas tinham 14mm de espessura. E se você se lembra, aqueles usavam calibres Kinesis. Então essa era uma daquelas áreas onde você via um movimento Tudor Kinesis, onde essa troca de tecnologias estava acontecendo aqui com o Tudor Black Bay Chrono, recebendo um cronógrafo B01. Agora eles têm um B31 e ainda estão entregando muito em termos de especificações. Você está recebendo mais de 3 dias de reserva de marcha nesse processo. A pulseira milanesa também vai se encaixar perfeitamente na caixa, e como ela será posicionada entre as asas, integrando-se tanto na posição das 6 quanto das 12 horas. E a distância de asa a asa para a opção de 40mm é de 48,2mm. Então isso vai ficar muito parecido com o que acabei de mencionar com o Black Bay 58, se você quiser uma comparação de tamanho. Algo que era extremamente necessário para a Breitling. Ter um concorrente nessa faixa de relógios de mergulho, que seja mais confortável para pulsos de tamanho médio a pequeno.
E eu não quero mostrar preferência apenas para quem tem pulsos menores, porque esses modelos estavam disponíveis em vários tamanhos. Você pode encontrar esse relógio em 42mm, 44mm. Então, há diferentes opções também. E agora para o último relógio de mergulho da lista, e novamente, atendendo a um pedido muito aguardado, aqui temos o Blancpain 50 Phantoms automático de 38mm. Então vimos anteriormente o de 42,3. Eu na verdade estou usando um 423 no pulso, que eu gosto muito. Eu tenho ele em titânio aqui. Mas 38mm te dá mais uma opção quando você está olhando para o 50 Phantoms. Essa era uma área muito negligenciada pela Blancpain por muitos anos. Eles tinham algumas opções em edição limitada. Eles tinham os bata-batiscafes, mas se você queria essa configuração, se você queria esse estilo com o safira curvada e a apresentação no mostrador que está sendo apresentada aqui, essa vai ser uma atualização incrível para aqueles que faziam parte desse grupo. Tem o diâmetro de 38,2mm para ser preciso, e espessura de 12mm, portanto será relativamente fino. E então, com menos de 44mm de ponta a ponta e 300 metros de resistência à água, a caixa menor traz o calibre automático, 1150. Você não terá o 1315 com 3 tambores a 4 Hz, mas ainda é um ótimo movimento, com reserva de marcha estendida, mola de balanço de silício, estrias de genebra, perlagem e também um pouco de anglagem nas pontes, além daquele rotor de ouro maciço na cor antracite nesse processo. Agora vamos olhar para os relógios GMT. Relógios GMT, essa é a minha complicação favorita. Então eu estou sempre de olho. Quais são os novos GMTs no mercado? Mas a maioria dos que foram lançados este ano eram apenas atualizações de mostrador. Não era uma nova fórmula sendo apresentada. Tive dificuldade para fazer uma lista. Na verdade, só me veio à mente um relógio enquanto eu refletia sobre o ano, que parecia ser um conceito totalmente novo. E esse é o Nomos Glaciute Club Sport Nomadic Pneumatic World Timer. Acho que esses foram meus relógios favoritos no Watches and Wonders, de qualquer marca. Estava entre os melhores. Havia muita coisa de que eu gostei, mas esses provavelmente eram o melhor equilíbrio entre custo-benefício, criatividade e usabilidade. Os relógios tinham preço ainda menor que os Zurich World Timers, o que me intrigou, pois era uma edição limitada, visual incrível e ainda mais acessível que o World Timer padrão. Não fiz muitas perguntas porque fiquei satisfeito com os resultados, assim como outros clientes, mas isso me deixou intrigado. Eles têm caixa de 40mm, 9,9mm de espessura e esse SI também tem movimento automático. Ele vem com o calibre DW3202 por dentro. Isso foi redesenhado. Na época do lançamento eles diziam que esse era o relógio automático com função World Timer mais fino que conheciam no mercado. E na verdade estou tendo dificuldade, especialmente nesse nível de pensar em algo que se compare. Com 48mm de ponta a ponta, veste como um 40 ou 40,5 no pulso, e oferece resistência à água de 100 metros. Você tinha originalmente a configuração de todas as diferentes opções de cores com a indicação diferenciada e interessante para aquela escala de 24 horas na posição das 3 horas. E então você também viu a segunda leva desses chegando em setembro na cúpula em Glaciute, para a Nomos. Então você teve dois conjuntos de relógios World Timer. Eu não sei de quais eu gostei mais. Acho que para o meu uso prático do dia a dia, o conjunto de navegação noturna que veio depois talvez combine mais comigo. Dito isso, acho que a maioria das pessoas gostou do conjunto que foi lançado no Watches and Wonders. Esses eram designs simplesmente maravilhosos. E em meio a um mar de relógios GMT que foram lançados este ano, esses pareciam os mais criativos e mais inovadores de todos que vi por aí. Eu gostei de muitos relógios GMT. Eu gosto do Tudor Black Bay GMT Opaline. Eu gosto do novo Time Top PF GMT Retro Punch, mas esse era um conceito totalmente novo. E eu tenho que dar muitos parabéns para a Nomos por conseguir fazer isso, e ainda pelo preço que eles conseguiram. Agora vamos para a categoria de relógios sociais, e eu tinha 3 relógios sociais na minha lista. Todos eles são mais caros em termos de preço, mas essa é a minha opinião. Estou apenas tentando pensar nos relógios que realmente deixaram uma impressão duradoura em mim. E eu me lembro de estar no Watches and Wonders em Genebra e ver esse relógio e experimentá-lo pela primeira vez. Eu já tinha experimentado o Rolex 1908 antes, mas essa foi uma experiência diferente. Esse é com a pulseira 7, muda completamente o relógio. Ao pensar na Rolex, muitos lembram dos modelos esportivos, mas a marca também é referência em pulseiras. Ao usar um 1908 com correia, gostava do conceito, mas pensava em quais outros relógios sociais com correia poderia comprar por esse preço. Você adiciona essa pulseira e então toda a conversa muda, onde você começa a ver esse relógio do que esse relógio realmente é capaz. Talvez ele não impressione tanto no acabamento artesanal do calibre, mas o movimento 7140 por outro lado é agradável de ver. Mas você está nesse patamar de alta relojoaria por esse preço, onde pode começar a ter acesso a um nível de artesanato muito exclusivo disponível para você. Mas aí você esquece tudo isso quando coloca esse relógio no pulso.
Eu adoro como essa pulseira se ajusta. Eu adoro a caixa de 39mm e como ela fica no braço. Ainda era relativamente fino, 9,5mm, 47mm de ponta a ponta. Agora isso realmente parece um relógio de vestir. Se você quer aquele relógio de vestir de primeira linha com um pouco mais de ajuste e acabamento, um pouco mais de discrição no conjunto, esse aqui parece ser a personificação perfeita do que seria essa escolha especial da Rolex. E eu acho que eles acertaram nessa combinação de pulseira com o que está sendo apresentado no restante do pacote 1908. Eu adoro esse relógio. Se nunca testou esse relógio, recomendo que experimente. Se estiver em dúvida, coloque no pulso e me conte o que achou. É um dos que lembro mesmo meses depois. Agora, falando de uma pulseira que fez muita diferença, vamos olhar para o JLC Reverso Tribute Monoface Small Seconds com sua pulseira milanesa. Eu sempre fui fã da JLC. A JLC foi um dos relógios que, quando vi o reverso pela primeira vez, foi como um momento de revelação e me permitiu mergulhar ainda mais na marca. Acredito que essa seja a história de muitos, mas tenho grande respeito pelo que eles apresentam com seu conjunto. Existe um nível de elegância e discrição que eles conseguiram equilibrar perfeitamente. Esse aqui, porém, é mais de impor presença quando se trata de reversos. É algo bem chamativo, mas ainda assim feito de um jeito que não exagera nem te deixa desconfortável. Esse relógio é incrivelmente elegante, é lindo. Nas dimensões aqui você tem 27,4mm de largura. E então, no comprimento você tem 45,6mm, 7,56mm de espessura e o movimento interno é o calibre 822. Mas a pulseira milanesa em ouro rosa, essa combinação como ela se integra é muito bonita. A própria pulseira é tecida à mão por um único artesão, usando mais de 16 metros de fio de ouro, e tem um caimento luxuoso, parecido com um tecido. Agora, quando eu tenho um relógio esportivo, eu quero uma pulseira que eu não necessariamente precise de algo fino assim. Pode ser algo imponente, pode ser agressivo, mas para um relógio como este, ele exige esse nível de ajuste e acabamento. E algo que seja delicado na aparência, mas ainda assim robusto o suficiente para cumprir sua função. E é exatamente isso que este relógio é. Ele realmente libera uma velocidade diferente para o reverso, quando você o combina com este relógio. E eu só me lembro de tê-lo visto. Eu adorei. É algo que eu realmente não consigo colocar totalmente em palavras. É um conceito um pouco indefinível. Quando você simplesmente experimenta este relógio, ele simplesmente funciona. É isso. Então, antes de eu chegar a Genebra, na verdade eu fiz uma parada em Lalac no Watches and Wonders no início deste ano, onde pude visitar a manufatura da Zenith. E Zenith é uma marca que todo mundo conhece se você gosta de relógios em um nível razoável. Mas se você começa a aprender mais sobre a marca, você começa a perceber que eles são muito mais capazes do que muita gente imagina. Esse foi um relógio que celebrou uma nova coleção, e o fundador deles, Georges Favre-Jacot. Esse é um relógio que também, mais uma vez, quando você olha para a categoria de relógios sociais, foi lindamente executado e presta homenagem à história deles na cronometria. Esse foi o Zenith Calibre 135, o GFJ. O GFJ vai ser representativo do fundador deles, Georges Favre-Jacot, e todos os elementos desse design olham para o passado, mas também há a combinação do que está sendo apresentado com materiais e conceitos exóticos de mostrador. Tudo se encaixa em um conjunto que é incrível. Diâmetro de 39mm, mas aí vem o movimento do outro lado. Este é o calibre 135. Esse calibre na história da Zenith foi um dos que venceu várias provas cronométricas diferentes nos anos 1950. Durante nossa visita à fábrica, vimos parte da documentação original das primeiras provas de cronômetros, mostrando as marcas e suas posições. O calibre 135 é um dos calibres mais respeitados na história dos cronômetros. E eles conseguiram recriá-lo para o século XXI. O movimento se encaixa perfeitamente na caixa. Ela também tem uma textura muito legal que presta homenagem ao exterior da fabricante Zenith. E então o volante de balanço, ele é enorme. E se você tem uma roda maior, um peso maior que balança para frente e para trás, isso provavelmente vai influenciar no desempenho e na estabilidade. Mas o volante de balanço basicamente ocupa metade do diâmetro de toda a caixa. É inacreditável. E então o mostrador você tem uma mistura linda. Você tem lápis lazuli e depois madrepérola azul para os pequenos segundos. É uma combinação extraordinária. Este foi um dos Zenith mais bonitos que vi nos últimos 5 anos. Talvez na década. Trabalho incrível com este relógio. Agora vamos para a categoria do dia a dia. Então para a categoria do dia a dia você tem algumas opções diferentes aqui. Vou começar com um que estava bem no meio como um dos destaques do evento Watches and Wonders. Este é o Grand Seiko UFA, o SLGB 003.
Este é um relógio que conseguiu atender a muitos pedidos dos colecionadores de Grand Seiko. Agora vamos passar por algumas das especificações. Se você não conhece este relógio, há muito conteúdo sobre ele, incluindo um vídeo com Joe Kirk. Ele tem 37 mm de diâmetro, 11,4 mm de espessura, movimento spring drive mais fino, 46 mm de ponta a ponta e resistência à água de 100 metros. Mas então o calibre no interior, o UFA, este é o 9RB2, consegue ser preciso em mais ou menos 20 segundos por ano. Este é o Spring Drive mais preciso até agora, é o Spring Drive mais fino até agora, e além de tudo isso você ainda tem microajuste no fecho. Então este relógio vem com um interruptor de regulagem, no movimento que vai ajudar no ajuste fino e regulagem. Sim, você pode fazer isso com um relógio Spring Drive, então é bem legal aprender mais sobre isso. Mas além disso, como eles conseguiram essa inovação foi através da compensação de temperatura. E eles foram aprendendo gradualmente sobre esse processo durante o desenvolvimento do 9F, conseguindo extrair cristais de quartzo e o que está sendo apresentado ali. Mas também com os calibres da série 9RA, onde foi possível melhorar a precisão através da compensação de temperatura. Então isso faz parte da arte do Spring Drive e parte da arte da precisão que a Grand Seiko dominou. E o UFA é a personificação de todas essas inovações em um relógio que é o mais fino. Ele é feito de titânio. Ele também vai se apresentar no futuro como uma plataforma que tenho certeza que eles vão utilizar. Seja para diferentes complicações, mas também para diferentes relógios. E agora tendo um diâmetro de 37 mm, isso mostra o que pode ser possível nos próximos anos com o Spring Drive. Algo que antes não era. Mencionei antes que a Breitling tinha uma lacuna em seu catálogo de mergulho por não ter um calibre de 3 ponteiros que se diferenciasse dos movimentos Celita, mais comuns e usados por eles. Esta é a resposta para essa mesma ideia, mas agora na categoria do dia a dia. Aqui temos o Breitling Top Time B31. Então na verdade foi essa plataforma que lançou o B31 no início deste ano. Então, quando este foi lançado, este foi o relógio que iniciou uma nova categoria para o Top Time. O Top Time tradicionalmente é uma coleção de cronógrafos, agora recebendo uma variação de 3 ponteiros movida por um novo calibre com o B31, este virá em uma caixa de 38 mm, algo diferente para a Breitling, mostrando que eles vão conseguir mudar as coisas. Ouvi dizer que, aparentemente, internamente houve muita conversa na Breitling, de que 38 mm é um tamanho para o qual eles talvez não tenham clientes, e eles estavam muito hesitantes em lançar isso. Acontece que acabou se tornando o modelo mais vendido da marca praticamente imediatamente. Isso mostra que 38 mm era algo muito procurado. Uma espessura de 10,7 mm de ponta a ponta, 44,3 mm com resistência à água de 100 metros, e disponível em várias cores diferentes. O meu favorito pessoal é o mostrador branco, mostrador prateado branco com um anel externo azul claro, mas todos eles vão ter detalhes de cor espalhados. Eles vão ter um visual mais descontraído, ainda assim servem para qualquer ocasião. Alguns vão ter um tom mais casual do que outros. Mas este é o Breitling, isso é autêntico para eles. Acho que a família Top Time, adaptada de cronógrafo para 3 ponteiros, funciona de forma harmoniosa. Este foi um dos relógios em meio a muitas marcas lançando mostradores coloridos, mas com uma abordagem mais ousada. Você tinha um novo calibre, novo conceito de caixa e uma coleção totalmente renovada com 3 ponteiros. E então, para o meu último relógio para o dia a dia, eu fiz um vídeo inteiro sobre isso. Acho que ele vai sair antes deste, onde falei sobre os Santos de aço. E então esse relógio é lançado. E este é o Cartier Santos de Cartier Large Titanium Edition. No vídeo, ao falar do modelo de aço, disse que é um relógio difícil de categorizar. Acho que serve para o dia a dia, e é claramente esportivo. Provavelmente também é um relógio de vestir, dada a ligação com a Cartier e o nível de elegância. É simplesmente essa bela dicotomia desse visual utilitário e robusto. E então você tem esses elementos clássicos dos numerais romanos, ponteiros lindos, a coroa cabochon, tudo isso reunido em um único pacote. Mas aí você tem o titânio, e então é como espera. O que é isso? É uma proposta completamente nova só por mudar o material. Se você se lembra do aço, o aço tinha aquela superfície superior da parte frontal anterior, que riscava muito facilmente, e eu mencionei isso na análise. O titânio, porém, vai ser muito melhor não só por causa do material em si, mas também pelo acabamento do material. Ele vai esconder os riscos com mais facilidade, mas isso só estará disponível no tamanho grande, nada de médio aqui. Então você também vai ter as medidas: 39,8 mm de largura da caixa, 9,38 mm de espessura e de uma ponta a outra, 47,5 mm. Eu diria que ele parece maior no pulso do que isso. Na minha experiência, esse relógio parece ter 40,5 a 41 mm no pulso. Tem 100 metros de resistência à água, calibre automático 1847 MC, mas oferece mais resistência a riscos e reduz o peso em cerca de 1/3.
E sim, você perde o ajuste Smart Link por causa do sistema de titânio, mas os benefícios e a apresentação, para quem talvez nunca considerou Cartier na vida, essa pode ser a primeira vez em que faz sentido considerar. Estamos falando aqui de um nicho dentro de um nicho quando se trata de relógios Cartier. Os relógios que devem vender mais não são esse, mas ele alcança outro público. Achei um lançamento brilhante para a marca. Agora passaremos para a categoria de excelência mecânica. Esses vão ser compostos por marcas e relógios que eu experimentei este ano, e quero enfatizar que experimentei este ano, que realmente impressionaram do ponto de vista relojoeiro. Estamos vendo uma atenção maior aos detalhes. Trabalho artesanal. Artesãos realmente refinados que fazem peças sob medida aqui, que produzem em pequena escala, mas fazem coisas extraordinárias. Então isso também vai incluir relógios com os quais eu tive uma conexão mais pessoal. Na verdade, eu tenho uma história para cada um deles, e sobre como pude conhecê-los e experimentá-los de uma forma fora do comum. Houveram relógios incríveis que romperam barreiras este ano. Estes foram os que consegui conhecer melhor. Para começar, essa visita já estava há muito tempo na minha lista. Eu ouvi falar sobre Josh Shapiro lá em Los Angeles talvez há 5 ou 6 anos. E há cerca de 3 anos comecei a conversar sobre querer visitá-lo e conhecer sua oficina. E finalmente este ano conseguimos fazer isso. Se você não conhece Josh Shapiro, ele realiza trabalhos impressionantes, não só nos Estados Unidos, mas talvez mundialmente em fabricação de mostradores e integração vertical em pequena escala. São uma oficina boutique. Ele me disse que se eles estão produzindo 3 relógios por mês para o Resurgence, estão no ritmo certo. Isso te dá uma ideia da escala de quão artesanais esses relógios são. O relógio ao qual me refiro chama-se Resurgence, considerado sua obra-prima. Esse é um relógio que, pelo que entendi, é o mais fabricado nos Estados Unidos atualmente. Isso inclui até os ponteiros. Isso inclui todas as rodas. Isso inclui todas as pontes. Isso também inclui até as rubis. Ele encontrou alguém nos Estados Unidos que realmente está produzindo rubis para os movimentos. Acho que a única coisa que ele está buscando em outro lugar são elementos do escape e depois a mola do balanço. Algumas coisas que vou destacar para mostrar o quão notável esse relógio vai ser é o mostrador. Como eu ouvi falar do Josh pela primeira vez foi pelo seu guilloché. Ele provavelmente é um dos melhores praticantes de guilloché do mundo e usa uma técnica feita em máquina linear de guilloché. Então não é uma máquina Rose Engine, mas sim uma máquina de linha reta onde ele consegue fazer algo chamado de trama infinita. Basicamente é uma trama de cesta dentro de uma trama de cesta. Então ele consegue criar esses pequenos cortes alternados que ele precisa, apenas com o olho e a mão. Cortar em uma direção, depois voltar e fazer o outro corte. Então é uma fração do que uma trama de cesta típica seria. Ele é a única pessoa no mundo que consegue fazer isso. E no começo, quando ele começou esse processo, diziam que ele levava uma semana só para fazer um submostrador do Infinity Weave. E ele tinha uma taxa de falha de 75%. Além disso, esse é um mostrador com várias etapas. Então o mostrador em si se encaixa como um quebra-cabeça. E ainda tem essa técnica por cima. É inacreditável. A caixa também tem guilloché. Então a lateral da caixa é guilloché. As asas são parafusadas por dentro da caixa, porque a caixa precisa primeiro receber o guilloché antes que possam colocá-las. Ela é fixada como peça extra e parafusada internamente. O movimento impressiona, cabeças de parafusos com rebaixos polidos e anglagem nas bordas das pontes. E aliás, você pode escolher diferentes pontes e como elas vão aparecer esteticamente. Todos os pontos de pivô são os mesmos nos movimentos, mas você pode mudar a arquitetura das pontes. Eu gosto do damascening ou do acabamento damascening que está nas pontes deles. Isso era utilizado em antigos relógios de bolso nos Estados Unidos e é lindo de se ver. Tudo de cima a baixo deste relógio mostra a paixão que ele tem junto com sua pequena equipe de pessoas. A equipe tem menos de 15 pessoas, mas são apaixonados pelo que fazem. E me impressionaram quando os visitei no início do ano. Outra marca com a qual me aproximei mais este ano, já conhecida e que eu acompanhava há muito tempo, é a Crayon, uma marca suíça. Eles estão baseados em Neuchâtel e fazem coisas incríveis graças ao fundador Remy e à abordagem dele em relação à relojoaria. Conheci o Remy no Watches and Wonders, pois cheguei um pouco mais cedo. Nos encontramos no saguão de um hotel. Ele simplesmente puxa uma bolsa de lona e revela todos os relógios dele. Antes disso, só tinha manuseado o Anywhere dele, uma peça inacreditável. Consegui analisá-lo mais cedo neste ano. Se você não viu, nomeei o vídeo Os relógios mais impressionantes que vi este ano e mantenho minha opinião. Essas são peças inacreditáveis. Definitivamente merecem estar nesta lista. O Anywhere monitorava o nascer e o pôr do sol no local escolhido pelo proprietário.
e isso podia ser ajustado por um relojoeiro em Nova Neuchâtel, utilizando um sistema de câmbio diferente. Isso vai mudar e utilizar latitude, longitude, e vai ajustar os anéis externos, que vão se alterar conforme a época do ano. Há um calendário às 6 horas, e os anéis externos mostram os horários do nascer e pôr do sol conforme o local e a época do ano, mudando de acordo. É brilhante. Outro relógio lançado este ano foi o NN-Day, a primeira complicação de agenda mecânica. Então este é um relógio que vai te mostrar o dia atual com aquele pequeno crescente lunar, aquela indicação ali. Mas além disso, ele vai te mostrar todos os dias da semana durante um mês inteiro. Se quiser saber em que dia da semana caiu o dia 17, basta olhar o relógio. 5 números azuis consecutivos indicam os dias da semana. O branco vai indicar o fim de semana, então o primeiro número branco vai ser um sábado, o segundo um domingo, e o primeiro azul nessa sequência de 5 vai ser uma segunda-feira. Muito prático e útil. Se você já precisou marcar uma reunião e pensou que dia da semana é o dia 15, isso facilita muito descobrir. Então é bem legal ver isso em ação. E uma marca que também quase aborda a alta relojoaria como uma equação matemática. O que, como alguém que pensa de forma muito lógica, eu realmente aprecio a maneira cerebral com que Remy produz seus produtos. E eles são lindos também. E não parecem um experimento no pulso, mas sim um relógio de verdade. E então, para o meu último relógio nessa categoria, essa foi uma peça que levou 8 anos para ser desenvolvida por Mark Hayek e sua equipe na Blancpain. E eu pude ver esse relógio antes de ser lançado. E foi uma experiência realmente incrível. E eu pude até conversar com alguns dos artesãos que o construíram. Este é o Grand Double Sonnerie da Blancpain. Foram 8 anos de pesquisa e desenvolvimento. Este é um relógio que é um Grand Sonnerie, mas inclui 2 melodias separadas de 4 notas usando as notas Mi, Sol, Fá e Si. O que é tão notável sobre isso é que você pode realmente apertar um botão e escolher qual das melodias você quer ouvir. Você pode ouvir o carrilhão de Westminster ou pode ouvir uma melodia que foi composta especificamente para a Blancpain. Por Eric Singer, amigo de Mark Hayek da marca, colecionador de relógios e baterista do Kiss. É quase uma equação de Mad Lib, Westminster e o baterista do Kiss. Estamos falando de Grand Sonneries, alta relojoaria. Você nunca pensaria que tudo isso seria combinado em um único relógio, ou em um conceito único de modo geral, mas aconteceu. Agora, o que diferencia um repetidor de minutos de uma Sonnerie é que você precisa ter integridade nas notas. Então, todos os tons precisaram ser ajustados cuidadosamente nesses gongos, para garantir que eles tocassem as notas corretamente. E quando você tem 2 melodias separadas que precisam ser tocadas, você também precisa considerar algumas coisas. Elas têm que usar a mesma sequência de notas. Outro ponto é que não pode haver batida consecutiva em uma nota. Então a sequência de escrita também precisa ser bem pensada, porque se você bater em uma nota 2 vezes, isso pode atrapalhar o gong, e ele não vai parar totalmente a vibração. Então ele realmente não vai ter o tom certo que você procura com essa sequência de notas. Mas além de tudo isso, este é um relógio que vem com um turbilhão voador. O relógio possui calendário perpétuo retrógrado, espiral de silício e indicadores de reserva de energia para movimento e repetição. E não há necessidade de um gatilho para este repetidor de minutos, porque existem 2 fontes de energia para o movimento. No total, este movimento vem com 1053 componentes separados. Este é o calibre 15 GSQ, funcionando a 4 Hz com reserva de marcha de 96 horas para a marcação normal do tempo. E quando me mostraram este relógio, eles tinham um diagrama onde você podia ver todos os diferentes componentes do movimento totalmente expostos. E é inacreditável de se ver. Há 2 pessoas que conseguem montar esse movimento na Blancpain e leva 12 meses para montar o movimento. Então imagine um ano inteiro da sua vida apenas montando essa peça de quebra-cabeça, garantindo que tudo funcione corretamente. É isso que esses artesãos conseguem fazer. E então embaixo de uma das placas, a última placa que eles adicionam ao movimento, que será gravada, eles realmente gravam o nome deles na parte de trás. Essa é a marca deles como artesãos de classe mundial que conseguem montar esse movimento corretamente. Então agora vamos para a categoria polêmica. E eu tinha 2 relógios que realmente se destacaram como os mais polêmicos do ano. O primeiro, e isso foi fácil para mim, tem que ser o Rolex Land Dweller. O Rolex Land Dweller fez muita gente comentar. Quando a Rolex, que raramente lança novidades, apresenta uma nova coleção, isso já é algo relevante para a marca. Mas agora inovando com um novo conceito de movimento para acompanhar isso. Houve muita conversa sobre o Rolex Land Dweller. Depois teve toda a questão de esses relógios terem vazado antes do evento. Naquela época eu sabia o que esses relógios eram e que eram reais, mas não podia falar, pois preciso respeitar embargos como profissional do setor. Foi uma loucura estar lá com pessoas especulando. Isso é real. O que a Rolex está fazendo? Alguns não gostaram. Algumas pessoas simplesmente adoraram.
Uma coisa que notei é que recebi muitas mensagens de pessoas e amigos que, por saberem que estive muito envolvido no lançamento desse relógio no início deste ano, tiveram a oportunidade de experimentá-lo, e agora dizem que realmente gostam dele, sendo que originalmente não gostavam. Então isso é algo que eu também recomendaria fortemente. Mas todo esse estilo de design, esse tema integrado, será que já está saturado? Será que a Rolex deveria entrar nesse jogo? Eles gostam do motivo do mostrador, e você, não gosta? Mas para mim o verdadeiro destaque do Landweller é o movimento. Esse movimento é revolucionário. A Rolex foi muito lenta para se adaptar em alguns pontos. Primeiro, a alta frequência não era comum para eles. Depois surgiu o silício como material. A siloxane também passou a ser considerada, já usada há algum tempo. E o silício como material, eles adotaram até certo ponto. Mas aqui é uma adoção completa. Não há desculpa e nem volta atrás para a Rolex a partir daqui, para eles se comprometerem assim. Não só usar o silício como material nesse nível, mas também conseguir fazer isso com um conceito de escape que nunca foi feito antes, visando eficiência e estabilidade máximas. O Land Rover foi de longe o relógio mais polêmico do ano, gerando muitas opiniões e conversas. Então isso com certeza tem que estar no topo da lista quando pensamos nesse resumo. E outro relógio que eu vou mencionar aqui na categoria de polêmicos é o Timex Atelier Marine M1A, mas basicamente só esse conceito do Timex Atelier. Então a Timex lançou alguns relógios e uma nova linha chamada Série Atelier, que vão ser vendidos na faixa dos 4 dígitos. Então é uma nova abordagem para o que a Timex representa. Mas desde o lançamento do Marlin anos atrás, isso vem acontecendo gradualmente. A Timex tem começado a explorar diferentes faixas de preço para mostrar do que é capaz. Essa conexão com Giorgio Galli era outro exemplo disso. Vamos unir essas duas ideias. Vamos apresentar uma nova proposta mais sofisticada para a Timex, uma nova marca, e trazer Giorgio Galli. Esses relógios eram assim, mas hoje alguns valem mais de $1000. Tem uma análise completa sobre eles. E na verdade a questão para mim era, quando as pessoas procuram comprar um relógio, eu sei que muita gente gosta de dizer que compra um relógio apenas pelos seus méritos, não pela marca. Não considero a marca ao comprar, mas acredito que a maioria das pessoas não age assim. E só porque um relógio pode se apresentar como sendo melhor do que outra marca que você considera cada vez mais, isso pode não superar as desvantagens que surgem quando você pensa no poder da marca. As pessoas geralmente compram mais a marca do que o produto em si, ou pelo menos isso pesa bastante em muitos casos. Muitos compram pela marca, o que pesa mais que o produto em si, e considero isso equivocado. Não é que a gente deva negligenciar totalmente a marca, mas esse era o dilema da Timex para mim. Será que as pessoas estariam dispostas a gastar $1000? Porque na mão esse relógio realmente parece um relógio de $1000. Se não, talvez ele até valha mais do que isso. Coloquei ele ao lado de relógios de mergulho de $1000 e achei excelente. O sistema de ajuste da pulseira é um dos melhores do mercado. Você pode ajustar o tamanho dessa pulseira sem ferramentas. É incrível. E além disso, o perfil das asas do relógio é impressionante. Ele parece muito aerodinâmico e lembra um carro esportivo exótico na sua apresentação. Faz sentido que Giorgio Galli, com seu estilo italiano de Milão, consiga trazer esse tema de carro esportivo exótico para a caixa intermediária, mas fica muito bonito para a sua faixa de preço. O mostrador também, e como os marcadores de hora estão inseridos na fórmula mais ampla. O relógio realmente parece um item de $1000, mas isso é questão de marca e posicionamento. Se você já é conhecido por algo, pode passar a ser reconhecido por outra coisa? Eu incentivaria as pessoas a experimentar, mas essa é a grande discussão e polêmica sobre a coleção Timex Itália, que gerou um bom debate quando fizemos o vídeo no início do ano, e realmente estimulou conversas. Certo, pessoal, esse foi o vídeo de hoje analisando os principais relógios de 2025. Se gostaram do vídeo e querem que continuemos todo ano, deixem um like, se inscrevam e ativem o sininho. Obrigado. Qual o seu relógio favorito de 2025? Deixe um comentário aqui embaixo e confira também nossa lista completa dos 40 melhores relógios selecionados por toda a nossa equipe. Se você quiser ver as escolhas deles, que são totalmente diferentes das minhas, eles não necessariamente concordam comigo. Eles têm a própria opinião. Então, se quiser conferir, o link está na descrição aqui embaixo. Quero muito ver seus comentários também. Qual foi o seu relógio favorito do ano? Agradeço muito todo o apoio neste ano. Este vídeo é meio de retrospectiva, então só quero agradecer pelo apoio em 2025. Confira também tedbaldizer.com, revendedor oficial de mais de 35 marcas. Todas as compras no site incluem envio rápido, suporte dedicado e garantia total de fábrica para os produtos. Além disso, a forma como conseguimos continuar trazendo conteúdo para você todos os dias, seja neste canal, nas redes sociais ou com artigos publicados diariamente em nosso site, é através da venda de relógios. Então, se você está procurando um relógio, sabemos que hoje em dia você pode comprar um relógio em vários lugares diferentes.
Nós realmente adoraríamos ter você como cliente, porque isso nos permite continuar fazendo o que fazemos aqui. Nós amamos o que fazemos. Mas, pessoal, muito obrigado mais uma vez por assistirem. Fiquem bem e nos vemos em breve.